Pastor Presley, por que a reza não é interessante? Porque a reza, ela quebra o princípio da intimidade. A reza é a automoção da intimidade. E Deus não te quer autômoco, Deus te quer autônomo. Porque o processo de libertação de Deus, porque nem Deus nos obriga a andar com Ele, assim como Ele não se obriga a andar comigo quando eu não me manifesto a Ele. Pastor, o 9 não é uma reza? É uma reza. É uma reza porque está ditado de forma muito peremptória o sentido da oração proposta por Cristo, não na expectativa de que nós pudéssemos reproduzir fala por fala, mas reproduzir conceito. Você está orando, veja bem, você está orando, a expectativa que você tem é que o Pai te ouça. Mas aqui diz que o Pai que vê. Irmãos queridos, hoje 7 de setembro de 2021, eu estou aqui no escritório da igreja, antes do culto de doutrina, e eu decidi compartilhar convosco uma pequena porção da palavra de Deus encontrada ali no prefácio que Jesus desenvolve antes de apresentar a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração que precisa ser exercido através da nossa intimidade a Deus. Intrinsecamente importante, eu quero compartilhar contigo aqui na Bíblia anotada.com.br, agora bem mais corrigida, sem tantos bugs, e você pode aproveitar esse conteúdo de forma fenomenal com seus amigos, com seus irmãos e desfrutar de um dos trabalhos mais importantes que nós temos desenvolvido há mais de 4 anos, trabalhando com peremptoriedades. Essa palavra é terrível. Então, eu vou mudar aqui a cena e vou direto para a Bíblia anotada.com.br e você percebe aqui que eu estou em Mateus. Olha só para você ver aqui. Você está vendo aqui? Olha só, você quer pesquisar sobre oração. Então você escreve aqui, oração. Olha aí, olha só as pesquisas. Olha aí, aqui abaixo. Você não sai O diferencial dessa Bíblia é que nós trabalhamos e discutimos muito sobre essa ideia de deixar que o usuário seja literalmente o beneficiado e não os algorotipos que são estabelecidos pela web com relação a ranqueamento, palavras-chave. Não. Eu quero que essa Bíblia, não somente eu, mas meu irmão, meu pai, nós pretendemos fazer com que essa Bíblia sirva-lhe de alimento diário. Então, vamos supor que você queira pesquisar oração no livro de Mateus. Eu vou falar aqui já, fazer uma palhinha. Já no livro de Mateus. Cadê? Nem eu estou achando. Mateus, aqui, Mateus. Então, eu clico aqui em pesquisar e está aí, toda a palavra oração no livro de Mateus. Aqui tem um dicionário, nós mudamos também as cores, né, dos comentários, por exemplo, que se você clica aqui, você tá vendo? O ecrãzinho meu tá atrapalhando um pouco, aqui a minha imagem aí, mas você viu que tem uma diferença. Pastor, eu quero compartilhar esse conteúdo com o irmão da minha igreja. Então você olha que fenômeno, você clica aqui e já envia imediatamente aquele conteúdo por WhatsApp, tá certo? Nós vamos voltar aqui, vamos aqui para Mateus, Novo Testamento, Mateus capítulo 6, é o prefácio da oração do Pai Nosso, tá certo? Dá para você me acompanhar aí? Então, aqui, é interessante demais. Eu coloquei algumas coisas importantes aí, eu quero participá-las com você aqui na inferência, né? E quando orardes, não sejais como os hipócritas. 2 níveis de oração sendo apresentados. O versículo 5 fala especificamente da ideia que não é a proposta de Deus com a oração. E no versículo 6, 7 e 8, você tem a ideia de Deus com relação ao propósito da oração, que ele deseja que todo e qualquer indivíduo possa exercê-la ou exercê-lo. Então, aqui, quando orardes, não sejais como os hipócritas. A primeira coisa que você tem que entender é que a oração não pode ser mentirosa. O que é hipocrisia? É a capacidade que eu tenho de transmitir com os lábios
aquilo que não é a proposta do coração. Então a gente sempre usa aquela famosa frase: na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem oração. A hipocrisia na oração é a oportunidade que eu tenho de expressar a Deus palavras com a boca que não correspondem com a interioridade internalizada aqui dentro. Então, quando você for orar, seja verdadeiro. Ainda que as verdades que você traga sejam as mais terríveis verdades escondidas dentro do seu coração. Lembra da oração do profeta Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, seu século enchia o templo, serafins estavam acima dele, cada um dos seus asas, luz cobriam o rosto, com os pés, luz voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam, a voz clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, somos de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diminuiu Isaías? Diminui você ser sincero quanto aos reais interesses da sua oração? Claro que não. Pois gostam, né? Porque aqui, ó, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, qual que é a proposta de um fariseu ao orar? Primeiro, visibilidade. Eles querem visibilidade. Segundo, qual é a proposta da visibilidade? Reconhecimento. Eles querem não só a visibilidade, como querem o reconhecimento. Logo, o propósito que os leva a orar não é o propósito coerente com o qual o Senhor deseja que todos nós desenvolvamos-nos. É um propósito de reconhecimento. Eles fazem da sua vida espiritual uma vida de práticas e de reconhecimentos meritórios. É interessante que a oração não é meritória, é tudo por causa da graça. Os fariseus tinham algumas características: eles eram extremistas, externalistas e supervalorizavam o que é subjetivo e o que é secundário. Vamos para frente só para ler aqui para vocês. Mas tu e eu, tu e eu, nós outros, tu quando orardes, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê o que é secreto te recompensará. Eu coloquei aqui qual que é a primeira proposta da oração nesse texto. A oração precisa ser secreta. A oração é a capacidade que eu tenho de participar ao Senhor as minhas intimidades. Inclusive Teresa d'Ávila dizia o seguinte: orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Eis o motivo porque as pessoas não oram. Como, pois, conversariam com quem não conhece, visto que não são amigas de Deus? Entra no secreto. Agora, olha o que eu escrevi aqui. Depois eu vou passar esse comentário para a Bíblia e você vai poder receber esse comentário aqui, tá bom? Eu escrevi aqui o seguinte: mas é necessário compreendermos o fato de que, orando corretamente, você precisa compreender que a oração é recompensatória. Toda recompensa é pública. Toda recompensa é pública. É a oportunidade que Deus tem de tornar público a oração que foi feita no secreto. Então, a sua vida de intimidade com Deus, realizada no secreto, ela passa a ser participativa daqueles que não te viram orar. Orar é manifestar pedidos, mas reconhecem o caráter da sua oração quando veem a mão de Deus te recompensando de forma pública, porque a recompensa é pública. As pessoas sabem quando você está sendo abençoado. E quando orardes, não useis de vãs repetições. É interessante que numa outra tradução diz repetições inúteis. Uma reza. Pastor Presley, por que a reza não é interessante? Porque a reza, ela
quebra o princípio da intimidade. A reza é a automoção da intimidade. E Deus não te quer autômoco, Deus te quer autônomo. Porque o processo de libertação de Deus, deixa eu ver se eu mudo aqui para mim, o processo de libertação de Deus, ele não só é autônomo, no sentido de me libertar de mim e do pecado, como também ele me liberta dele mesmo. Porque nem Deus nos obriga a andar com ele, assim como ele não se obriga a andar comigo quando eu não me manifesto a ele. Então vamos voltar para a Bíblia para terminar aqui, nosso horário está adiantado. Não vos assemelheis a eles quem? Os fariseus, está aqui no versículo de número 8, pois o vosso Pai conhece o que necessitais antes de pedirdes a ele. Eu coloquei aqui uma frase de João Calvino para consubstanciar, né? Para corroborar e terminar essa meditaçãozinha. Ele diz o seguinte: como alguém tem a audácia de pensar que Deus vai cumprir desejos do coração que não estão de acordo com sua vontade. Veja aqui no verso 10, olha só. Aí vem o 9, né? Pastor, o 9 não é uma reza? É uma reza. É uma reza porque está ditado de forma muito peremptória o sentido da oração proposta por Cristo, não na expectativa de que nós pudéssemos reproduzir fala por fala, mas reproduzir conceitos. Oração do Pai Nosso é reprodução de conceitos. Pai, a proposta de Deus é intimidade. Pai Nosso, a proposta de Deus é fazer com que eu, no individual, reverbere esse caráter coletivo da oração. Você vê que o pão não é meu, o pão é nosso. Então, há sistemas comportamentais que devem ser vivenciados no aspecto da oração individual que reverbera no coletivo, escondidos aqui, que são vários segredos. Eu até já falei isso. Olha que coisa interessante aqui no versículo 6, e teu pai que te vê, o teu pai que te vê. Você está orando, veja bem, você está orando, a expectativa que você tem é que teu pai te ouça, mas aqui diz que o pai que vê. Por que isso é interessante? Porque todas as vezes que você apresenta qualquer coisa a Deus, uma oferta, qualquer coisa a Deus, que você apresente, tudo que você apresenta a Deus com suas mãos, com a sua boca, Deus vai perceber se aquilo corresponde com a sua vida. Então não se esqueça de entender que na oração Deus não só te ouve, Deus te enxerga na sua essência. Leia aí, acessa aí a Bíblia anotada.com.br. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te abençoar e muito no nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus.